Vamos abrir nossas Bíblias, Salmo 46. Hoje eu quero falar, aquietai-vos. Aquietar o coração no Senhor. Salmo 46. Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade. Por isso não temeremos, ainda que a terra trema e os montes afundem no coração do mar, ainda que estrondem as suas águas turbulentas e os montes sejam sacudidos pela sua fúria. Há um rio cujos canais alegram a cidade de Deus, o santo lugar onde habita o Altíssimo. Deus nela está, não será abalada. Deus vem em seu auxílio desde o romper da manhã. Nações se agitam, reinos se abalam, ele ergue a voz e a terra se derrete. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é a nossa torre segura. Venham, vejam as obras do Senhor, seus feitos estarrecedores na terra. Ele dá fim às guerras até os confins da terra, quebra o arco e despedaça a lança, destrói os escudos com fogo. Parem de lutar, saibam que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é a nossa torre segura. Pai querido, Pai celeste, obrigado pela Tua palavra, ó Deus, que podemos ler aqui nesta hora e colocar nossos corações em Tuas mãos. Santo Deus, eterno Pai, dá-nos direção e sabedoria nesta hora para compreender o Teu querer e a Tua vontade. É assim que oramos em nome de Jesus. Amém. A gente é assolado pelos rumores de guerra ao redor do mundo. A gente é assolado com notícias tristes e ruins que atacam e tentam abalar a vida. A gente é assolado com pessoas querendo descredibilizar a nossa fé, descredibilizar a relevância da palavra de Deus. Mas a melhor coisa para o ser humano é conhecer a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é fonte inesgotável de sabedoria, de graça, de força, de entendimento para tudo o que precisamos em nossas vidas. E o que nós precisamos? Nesse tempo de tanta ansiedade, de tanto estresse, de tantas preocupações, a gente luta, as coisas, a carestia aumentando, a gente não consegue viver aquilo que a gente quer viver. Deus diz para nós nessa noite: parem de lutar, aquieta o seu coração e olhe para mim, e olhe para Deus. Todas as vezes que nós tiramos os nossos olhos de Deus, nós fracassamos em nossas vidas. Fracassamos em nosso trabalho, fracassamos no nosso relacionamento familiar. Por isso que nós não podemos deixar de olhar para Deus. É no Senhor que nós vamos ter a cura para a nossa alma. É no Senhor que nós vamos ter a força para viver todos os dias de nossas vidas. E por que devemos então olhar para Deus? Porque nós podemos confiar em Deus, aquietar o nosso coração, aquietar a nossa vida em Deus. Então o salmista, observe
como ele mostra para nós quem é Deus. Então ele começa dizendo para nós: Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Mas não é algo distante. Observe isso. Ele é refúgio, ele é fortaleza. Quando eu penso em fortaleza, eu sempre penso naqueles muros de uma grande muralha. Essa é a minha visão de fortaleza. Mas não está lá distante. Aqui ele diz: auxílio sempre presente aonde? Na adversidade. Você está passando por luta? Deus é maior que as suas lutas. Amém? E mais do que Ele ser maior do que as suas lutas, Ele quer ser o seu auxílio na sua dificuldade. Olha que coisa maravilhosa. O nosso Deus não é impessoal. O nosso Deus não é indiferente. O nosso Deus, Ele tem todo o seu poder, tem toda a sua força, mas Ele quer nos auxiliar. Esse Deus, Ele é Deus pessoal, é Deus poderoso e Deus pessoal. É Deus que se olha para nós, conversa com nós, dialoga conosco por meio da oração, por meio da leitura da palavra. Isso só já deveria ser suficiente para acalmar a nossa mente e o nosso coração. Aí ele fala no verso 2: por isso não temeremos, ainda que a terra trema e os montes afundem no coração do mar, ainda que estrondem as suas águas turbulentas e os montes sejam sacudidos pela sua fúria. Quando você lê na abertura do Salmo, fala assim: para o mestre de música dos coraitas, para vozes agudas, um cântico. O que é esses coraitas? Esses coraitas, foi um povo que a cidade deles foi destruída por um terremoto. E aqui ele está dizendo: ainda que a terra trema. A cidade deles foi destruída, mas o que o salmista compõe? Deus é o meu refúgio, ainda que a terra trema, ainda que destrua todas as coisas. Deus é o meu refúgio, Ele será o meu auxílio para a reconstrução da minha vida, Ele será o meu auxílio para a transformação do meu viver. Deus é o nosso auxílio em todas as circunstâncias das nossas vidas. O que o salmista está dizendo é uma experiência que eles acabaram de passar. Já parou para você pensar? Um pai de família perde a sua casa, perde os seus bens, sai com a família, os filhos a colo, tem que recomeçar tudo. E o que ele diz? Eu vou descansar. Eu não vou temer, porque eu tenho um Deus que é poderoso. Amém, irmãos? Eu tenho um Deus que é poderoso, eu tenho um Deus que Ele vem em meu socorro, Ele é o meu auxílio em qualquer circunstância, em qualquer dificuldade. Aí ele olha para onde? Verso 4. Há um rio cujos canais alegram a cidade de Deus, o santo lugar onde habita o Altíssimo. Deus nela está, não será abalada. Deus vem em seu auxílio desde o romper da manhã. A terra pode tremer, a terra pode se abalar, mas a morada de Deus não se abala. A morada de Deus não se abala. Amém, irmãos? Tudo ao nosso redor pode se abalar, mas a morada de Deus não se abala. Por isso que Ele é poderoso, por isso que Ele pode nos auxiliar. E dessa cidade que Ele está lá, vem o auxílio. A cada momento, a cada circunstância, desde quando inicia-se o dia, Deus é o nosso auxílio.
Durante alguns anos, eu sempre fiz essa oração a Deus. Obrigado, Senhor, porque o Senhor já veio em meu auxílio nesta manhã. Muitos anos eu fiz essa oração. Se você está precisando de forças para viver, comece o seu dia falando assim: Deus, obrigado porque desde o romper da manhã o Senhor já é meu auxílio, o Senhor já é minha força. É o Senhor que te tira da cama, é o Senhor que te coloca para andar, é o Senhor que te sustenta, é o Senhor que está no controle de todas as coisas. Aí ele olha para as nações se agitam, reinos se abalam, ele ergue a voz e a terra se derrete. O que ele está dizendo aqui para nós? Deus tem todo o controle em suas mãos. Deus tem todo o controle em suas mãos. E isso é algo que os cristãos que estão nas terras perseguidas, eles descansam nessa certeza. Deus está no controle de todas as coisas. Por isso que o cristão, ele não se abala. Ele continua firme louvando a Deus. Amém, irmãos? É assim que deve ser a atitude do cristão. Mesmo em tempos difíceis, mesmo em circunstâncias difíceis, o cristão deve continuar crendo e sabendo que Deus está no controle de todas as coisas. Se Ele está no controle das nações, Ele está no controle da minha vida, Ele é o auxílio, Ele pode nos ajudar em qualquer circunstância. O verso 7, o verso 8, ele continua a nos chamar a olhar para Deus. O Senhor dos exércitos está conosco, Deus de Jacó é a nossa torre segura. Venham, vejam as obras do Senhor, seus feitos estarrecedores na terra. Que coisa maravilhosa, né, irmãos? Feitos estarrecedores do Senhor. Eu estava aqui à tarde, vendo no finalzinho do dia, eu estava olhando ali para a janela, olhando ali para o Serrinha. Aí eu estava vendo umas nuvens, e como foi começando a escurecer, eu olhando para aquela cena, e eu pensando, nós não somos nada, nós não temos o controle de nada. Eu cheguei, o sol estava ali, passou algumas horas, a noite veio chegando. E como nós temos uma pretensão de achar que a gente tem o controle de alguma coisa, que a gente tem o controle da nossa vida, que a gente tem o controle das coisas que estão ao nosso redor, que pretensão humana é essa? Olha para Deus e confia no Senhor, amém? Olha para Deus e confia no Senhor, porque eu e você não temos o controle. Fica um dia sentado e olhando o dia passar, o dia vai passar, e você não tem o controle do tempo, do espaço. Isso é um feito estarrecedor. Isso por si só já deveria nos levar a nos humilharmos de fato nas mãos de Deus. E a olharmos para Deus e falarmos: Senhor, se o Senhor parar a terra, você já parou para pensar nisso? Para a terra. Se Deus parasse a terra, aqui no Goiás, 2 horas da tarde, e você está no meio da rua, está parado, o que você acha? Meia hora, você nesse sol, esturricando. É goiano, esturricando. Aí eu sou matogrossense, mas já virei goiano de coração, esturricando. E lá na minha terra, lá em Jaciara, onde a gente morou, o meu pai morou um tempo, a gente colocava um pouquinho de óleo, quebrava o ovo, 2 horas da tarde, e colocava o ovo.
Você podia virar o ovo e ele ficava frito. Porque o sol ali dava 50 graus. Se aqui a gente fala esturricando, lá a gente ficava frito mesmo. Frito mesmo. E aqui ele está dizendo justamente isso, os feitos estarrecedores. Veja as obras do Senhor, irmão. E Ele cuidou de você. Você bebeu água hoje? Gente, hoje eu estava bebendo água. Olha as coisas que eu fico pensando, irmãos. Eu ocupo a minha mente pensando nessas coisas. Eu fico olhando ali, vendo e pensando, Deus está no controle desse tempo e dessa terra. Eu estava bebendo uma água e eu pensando, gente, que coisa formidável é beber uma água, né, gente? Que coisa maravilhosa. Como é saciável, como é prazeroso, como isso produz em nós energia, isso produz em nós vida, produz satisfação. Olha os feitos estarrecedores. E às vezes a gente está querendo coisas que são muito mais inatingíveis e querendo ter prazer com coisas que não são inatingíveis. E aí o que acontece? A gente se frustra, sendo que a gente tem tudo que nós precisamos para viver com gratidão ao Senhor. Tudo que nós precisamos para viver em louvor a Deus. Tudo que nós precisamos para glorificar e exaltar o nome do Senhor, Ele nos dá todos os dias, desde o romper da manhã. Amém, irmãos? Por isso que Ele diz aqui, aquietai-vos. Alguém está com essa versão? O verso 10, alguém está com essa versão? Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Vamos falar juntos? Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Medita sobre isso, irmão. Medita, reconhece Deus em sua vida. Reconheça a grandiosidade do Senhor no seu viver. Pastor, eu estou preocupado com o rumo que as coisas estão indo, o que vai acontecer, como que vai ser? O Salmo te responde isso. Ele dá fim às guerras, até os confins da terra. Ele quebra o arco e despedaça a lança, destrói os escudos com fogo. Deus está no controle de todas as coisas. Aquieta o teu coração, aquieta a tua alma. Está com ansiedade, está tendo crise, está tendo pânico. Aquieta a tua alma no Senhor. Como, pastor? Eu estou ensinando você. Até bebendo água, Deus vai falar com você. Dá para você entender o que eu estou dizendo? Amém, irmãos? Amém? Isso é uma disciplina que a gente tem que ter. Olhar e perceber a grandeza de Deus, a presença do Senhor, o agir de Deus, o poder de Deus sobre nós. O André que está com o bebê lá, às vezes eu pegava as meninas, eu ficava olhando assim a mãozinha, sabe, irmã Gabriela? Eu ficava olhando, eu falava assim, gente, como assim, Senhor? Tão perfeito. Aí eu pegava o pezinho, eu falava, gente, que coisa incrível, o Senhor fez isso. Aí eu falava, mais incrível ainda, o Senhor confiou para mim, cuidar dessa criaturinha. Aí agora eu olho para elas, do tamanho que já estão, eu olho, às vezes, eu fico lá olhando para elas, eu fico assim, pensando, Senhor, eu não fiz nada, e elas cresceram, estão se tornando essas moças. Eu simplesmente tentei. Dá para você entender, querido irmão? Nós somos
cooperadores nessa obra da vida. Nós somos cooperadores. Nós não dominamos, nós não controlamos. Quem controla todas as coisas é Deus. Quem domina sobre todas as coisas é Deus. Quem está fazendo todas as coisas é o Senhor. Então olhe para as coisas que Deus está fazendo, olha para as coisas estarrecedoras que Deus está fazendo, e aquieta a tua alma, aquieta a tua mente, aquieta o teu coração. E começa a exaltar o nome do Senhor. O salmo começa com louvor e termina com louvor, dizendo então: serei exaltado entre as nações, serei exaltado na terra. Queridos irmãos, o louvor não é só esse momento de cântico aqui não, o perfeito louvor é esse que sai da tua alma, quando você olha e você vê as coisas que Deus está fazendo, a maneira como Deus está controlando, a maneira como Deus está agindo, a maneira como Deus está expressando o amor dEle, a graça dEle, a misericórdia dEle, as maravilhas dEle. Se você fica apreensivo, preocupado demais, aquieta a tua alma, aquieta o teu coração, reflita sobre as coisas que Deus fez na sua vida até hoje. A gente tem uma tendência a pegar e olhar para a vida e olhar só as coisas ruins. Você parece comigo? As coisas ruins parece que são as que mais nos marcam. Mas eu tenho esforçado a olhar para trás e olhar para as coisas boas e maravilhosas que Deus fez ao longo do tempo. Alguns anos atrás, eu me lembro que a gente foi fazer uma assembleia aqui na igreja, Oliver, que era para definir o projeto, para pensar em juntar dinheiro, para pensar em comprar um lote, para pensar em comprar alguma coisa, para construir alguma coisa. Então era uma assembleia. Eu lembro do irmão que levantou: pastor, nós vamos decidir o que mesmo? Eu falei: nós estamos decidindo que nós vamos começar um projeto para juntar um dinheiro, para comprar um lote, um terreno, alguma coisa, para a gente construir alguma coisa depois. E aí o outro irmão levantou: pastor, qual a previsão desse projeto? Eu falei assim: se Deus quiser, irmãos, quando Deus aprover, nós vamos ter o lote, aí a gente vai começar a construir e a gente vai ter a igreja. Mas eu me lembrei da noite anterior à assembleia, em que eu não dormi, em que eu passei a noite toda preocupado. E eu estava me lembrando disso essa semana, e eu estava aqui hoje pensando e falando: Senhor, eu tinha que ter aprendido essa lição uns 15 anos atrás na minha vida. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Amém, irmãos? Não tem nada na sua vida que vale a pena você ficar sofrendo ou perdendo noites de insônia, porque você pode aquietar a tua alma e o teu coração e saber que Deus, Ele é poderoso, Ele é o seu auxílio e Ele sempre estará presente sobre a sua vida. E se o seu sonho, se o seu projeto estiver em sintonia com a vontade de Deus, Ele fará com que todas essas coisas aconteçam, e você não precisa sofrer, e você não precisa ficar ansioso, apenas aquietar, olhar para Deus e confiar no Senhor. E Ele diz então, encerrando: o Senhor dos exércitos está conosco. Amém? Fala comigo: o Senhor está comigo. Agora fala com fé agora: o Senhor está comigo. Fala com fé, igreja: o Senhor está comigo. O Senhor está conosco. O Deus de Jacó
é a nossa torre segura, e ela não é abalada. Não tem tremor que possa derrubar a torre segura que é o Senhor, o nosso Deus. Não tem força, não tem ideologia, não tem trevas que possa abalar a cidade santa do Senhor. Nada pode abalar o nosso Deus. Você pode descansar na soberana e poderosa mão do Senhor, o nosso Deus. E ainda que a terra treme, e ainda que você perca todos os teus bens, todas as tuas coisas, Deus, o Todo-Poderoso, Ele será o teu auxílio na sua adversidade. Ele será o teu refúgio para a tua alma. Você vai poder deitar a sua cabeça e saber: Deus está cuidando. Ele vai abrir a porta, Ele vai sustentar, Ele vai agir e Ele vai guiar sobre a sua vida todas as tuas necessidades. E Ele supre de maneiras maravilhosas e milagrosas. Posso dizer isso para vocês, de experiência na minha vida, de experiência nesta igreja, mas a maior experiência é a experiência de pai, que é quando eu olho e vejo, eu só posso dizer: o Deus de Jacó, o Deus Todo-Poderoso, Ele age de maneira estarrecedora e poderosa. Creia em Deus, no poder de Deus. Aquieta a tua alma e busque sempre o teu auxílio no Senhor. Que essa palavra hoje fortaleça teu coração, a tua alma, a tua vida. Fortaleça a tua semana. Fortaleça a tua história. E se surgir alguma ansiedade, alguma preocupação, você fala para a tua alma: aquieta. Deus está na cidade santa e Ele não é abalado. Ele é o meu auxílio e o meu socorro. Amém? Não é mesmo, Lili? Quando o Lauro passou tudo o que passou, Ele foi o seu socorro, Ele foi o seu auxílio, Ele te sustentou. Um domingo desse, estava lá na porta, a irmã Lili e o Lauro. Eu abracei ele e comecei a chorar. Ele falou: pastor, era para mim ter morrido aquele dia. As obras estarrecedoras do Senhor. Deus é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, o nosso socorro bem presente em qualquer adversidade. Isso não foi só para o Lauro e para a Lili, isso é para cada um de nós, é para todos aqueles que confiam no Senhor, o nosso Deus. Se você confia nele, fique em pé e vamos orar e colocar nossas vidas nas mãos do Senhor nesta hora. Senhor, meu Deus e meu Pai, Pai, que esta palavra hoje, ó Deus, fique ecoando em nossas mentes, Senhor. Que esta palavra hoje continue, ó Deus, derramando sobre nós essa força sobrenatural, esse agir poderoso do Senhor. Esse agir, ó Deus, que tira de nós ansiedades, que tira de nós, ó Deus, tira a nossa fraqueza espiritual e gera em nós essa fé de confiar, essa fé de se levantar, essa fé, ó Deus, de descansar na Tua mão, essa fé de confiar em Ti, esta fé de saber, ó Deus, que somos cuidados pelo Senhor. Toma as nossas vidas aqui, Pai. Toma, ó Deus, cada família aqui representada. E, ó Deus, que esta bênção nos acompanhe todos os dias de nossas vidas, em nome de Jesus. Amém e amém.
Pai querido, Pai celeste, nesta hora, Santo Deus, eu quero te agradecer, Senhor, pela cirurgia da irmã Wanda, ó Pai. Rogo pela sua recuperação, que o Senhor esteja abençoando, ó Pai, e guardando a tua serva, ó Pai. Quero também te louvar e te agradecer pela cirurgia da mãe do Fernando, que o Senhor também esteja, ó Deus, agora com a recuperação da tua serva. Nós te louvamos, ó Deus, porque correu tudo bem e o Senhor abençoou as tuas servas, ó Pai. Pai, guarda-nos, ó Deus, guarda, ó Pai, aqueles que porventura estão com alguma dificuldade, que o Senhor venha abençoar. Leva-nos em paz para os nossos lares, Senhor. Queremos retornar domingo, ó Deus, continuarmos te adorando e, ó Deus, declarando que o Senhor é o nosso Deus Todo-Poderoso. Por isso, Pai querido, que o teu amor, a graça do teu Filho Jesus Cristo e as preciosas consolações do teu Espírito Santo nos acompanhem hoje e para sempre. Amém.